Olá, está começando mais um programa Comunicando Conscienciologia. O programa vai ao ar todo domingo, às 10 da manhã. Você pode acessar online pelo site potv.org, no domingo às 10 da manhã, diretamente online. Então nós estamos trazendo uma série de programas referentes à Conscienciologia. E o que seria a Conscienciologia? Nada mais é do que a ciência que estuda a consciência, conhecido também pela psicologia e medicina como ego ou self, e dentro das linhas de conhecimento religiosas como alma ou espírito. E nós convidamos você para aprofundar na prática nessa ciência e não acreditar em nada, nem mesmo o que for dito aqui neste programa, e que você tenha suas próprias experiências pessoais, utilizando o princípio da descrença. Hoje nós vamos falar sobre satisfação íntima. E para falar sobre isso, eu tenho a satisfação de entrevistar a professora Fabiane Lima. A professora Fabiane Lima é Relações Públicas, graduanda em Psicologia, voluntária e docente do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Seja bem-vinda, professora Fabiane. Muito obrigada, Gabriela. Então, gostaria de saber como é que funciona essa satisfação íntima, como é que funciona esse processo, que você explicasse um pouquinho para nós. Bom, para falar de satisfação, eu acho interessante trazer porque eu comecei a estudar esse tema, né? Como vocês vêm conversando aqui nos programas, a Conscienciologia se baseia muito na autopesquisa, que é eu entender como consciência. Eu perceber o que me incomoda, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. E quando eu conheci a Conscienciologia, eu só podia dizer que eu estava insatisfeita, que eu não gostava dos resultados que eu tinha na minha vida até então, mas eu não conseguia entender isso, porque normalmente a gente passa por um processo até de vitimização ou de terceirização, de achar que eu não estou feliz, mas é porque a minha família é muito difícil, não me entende, porque meu trabalho é complicado, meu chefe exige muito de mim, porque se eu tivesse mais dinheiro ou se eu fosse mais magra. Então a gente acha que são outros motivos externos a nós que vão nos trazer uma felicidade ou uma satisfação. Então eu comecei a olhar para dentro, olhar para mim, analisar minha vida, entender o que eu achava que estava errado. E aí que eu fui ver que, na verdade, esse sentimento que eu tinha de não estar satisfeita, de eu não gostar do que eu tinha, era em relação a eu mesma estar aquém com o que eu poderia fazer. Entender que a responsabilidade do que eu tenho na minha vida, do que eu consigo, ela é minha. E se eu não estou me dedicando, se eu não estou me esforçando para conseguir o que eu quero, é responsabilidade minha. Nessa época até eu achei uma frase do professor Valdo Vieira, que ele escreveu que toda consciência intrafísica, ela ressoma, ela vem para essa vida para ser feliz. Se ela não se sente feliz, é responsabilidade intransferível dela. E por que a gente não se sente feliz? Então, aí é justamente por a gente não estar fazendo o que eu me propus a fazer. O que eu quero dizer com isso? A gente não vem pra passear, né? Não vim pra ficar brincando de casinha aqui. A gente abordou já em outros programas, a gente tem um grupo Karma que a gente está inserido num contexto, numa sociedade. Nós vemos uma série de existências e eu tenho traços, eu tenho alguns aspectos meus mais positivos e outros mais negativos. E o que eu estou fazendo? Eu estou nessa existência, então, né, nessa vida, nesse planeta. Eu tenho a oportunidade de conviver com outras pessoas, com outras consciências que eu já convivi em outro momento e ter experiências diferentes. Eu evoluir, eu me melhorar como consciência. Então, se eu tenho alguns traços que eu não gosto tanto, que eu posso melhorar, essa existência é uma oportunidade para eu melhorar, para eu evoluir e mudar esses traços e conviver com outras consciências que até vão servir de exemplo para mim. Então, o que é a consciência? Eu uso o termo de programação existencial, ou ProAccess. Ou seja, eu vim aqui com, em outros termos, às vezes fala até uma missão. O que eu vim fazer? O que eu, antes de ressomar, antes de eu vir para esse corpo, eu me propus a fazer? E, normalmente, essa insatisfação, ela vem de eu não estar fazendo isso. De eu estar deixando de lado essas prioridades e colocando outras. Então, por mais que às vezes aparentemente possa estar tudo bem, no sentido de o que a sociedade coloca, de às vezes ter uma casa, ter um trabalho bom, ter filhos, mas a pessoa sente um desconforto interno. E só vazio, assim, um vazio de não entender por que eu estou fazendo isso, onde que eu quero chegar, sabe?
E esse vazio, esse desconforto, normalmente vem disso, de eu não estar cumprindo com o que eu me propus a fazer. Ou até mesmo de eu não estar usando os meus trafores, né, que são os meus traços forças. Todos nós temos traços fados, né, que são aquele lado assim, um pouco mais negativo que a gente tem, uma desorganização, uma certa impaciência, os pontos que a gente tem para melhorar. E os nossos traços forças, o que a gente tem de positivo, o que eu tenho para contribuir. E se eu não estou utilizando as minhas potencialidades, se eu não estou usando os meus traços forças, isso também vai me deixar insatisfeito comigo mesmo, com o meu rendimento, com o que eu poderia estar colaborando, o que eu poderia estar fazendo por mim e pelos outros. Porque também, como a gente já vem falando, né, nos outros programas, a gente veio para evoluir, a gente veio para assistir uns aos outros e evoluir conjuntamente. E existe evolução sem assistência, sem ajudar os outros, você falou? Não. Acho que a gente já foi comentado, ninguém evolui sozinho. Então, é bem importante a gente entender que se eu tô aqui convivendo contigo, com a minha família, com outras pessoas, tem um motivo para isso. Eu tenho para ensinar e eu tenho para aprender. E essa troca é muito importante. E a gente se omitir dessa troca, fazer essa interassistência, também causa esse desconforto, causa essa insatisfação. Interessante isso aí, professora. E com relação a essa questão muita gente acha que o seu problema é o pior que tem. Né? E muitas vezes acha que carrega o fardo, o peso do mundo inteiro. E não se abre para ver o problema, que tem gente precisando mais do que esse sofrimento dela. Então isso seria um ponto também dessa questão da insatisfação íntima, como é que funciona isso? Sim, com certeza. Um ponto, olhando pelo lado de como não manter essa postura de insatisfação, é parar com a vitimização e com a dramatização. Porque a gente tem tendência justamente a pensar, meu problema é o maior do mundo, coitadinho de mim. E não ver que o que acontece é uma consequência do que eu construí até agora. Então todos os fatos, tudo que eu fiz foi o que me levou até aqui. Então assim, olhar, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer para mudar? Até essa oportunidade que a gente tem de conviver com outras pessoas é ver quem já passou por isso, o que essa pessoa fez, o que ela fez para mudar, o que ela fez de diferente. O que eu posso fazer? Então aprender com essa convivência e desdramatizar o problema. Simplesmente passa de ser passivo e se sentir vítima do processo e ser agente. Então, ser o agente da tua mudança. O que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso ser proativo, inclusive, para não esperar que venha uma crise, mas que eu supere, que eu crie essas crises, esses momentos de superação minha. Interessante. Professor, com relação a essa questão da satisfação, tem muita gente que já tem bastante coisa, tem muitos aportes, depois pode falar um pouco sobre aportes, tem muitas coisas interessantes na sua vida, mas ela parece estar sempre devendo. Então ela tem muita coisa boa, mas parece estar sempre devendo e nunca está satisfeita. Como é que seria esse outro lado aí, pessoa que sempre tem esse pensamento muito detalhista, muito focado no problema? Uma autocobrança? Isso é bem comum, assim, as pessoas acabarem se cobrando demasiadamente e não ver o lado positivo. Então, assim, se eu já consegui alguma coisa que eu queria, talvez não fosse exatamente o que eu achava, mas eu consegui até um ponto. Então, é bem importante a gente trabalhar com indicadores do que eu estou conseguindo. Assim, eu tenho um objetivo, eu quero, não sei, seja intrafísico, eu quero ter uma casa, ou eu tenho um objetivo evolutivo, eu quero conseguir ter um traço mais positivo. Eu posso trabalhar com indicadores, de eu ficar vendo o que eu já consegui até aqui. Quanto que eu me esforcei? O que eu posso fazer para chegar naquele objetivo final? Então, trazer sempre esse lado otimista de como ver as coisas. Porque se a gente for ver, a vida é como eu enxergo, né? Tem aquela história antiga do copo meio cheio, meio vazio. Mas é isso mesmo. Eu posso entender o que acontece comigo como oportunidades de crescimento ou simplesmente, como a gente estava conversando, me vitimizar e terceirizar os problemas e achar que sempre a culpa é do outro e não minha. Legal. Você falou antes sobre trafores e trafares. Como é que nós fazemos para utilizar os nossos trafores, ou seja, nossas qualidades, para superar aquelas nossas imaturidades? Bom, o primeiro passo bem importante é identificar os trafores. Porque às vezes a gente vê muito no outro o que o outro tem de bom e não enxerga na gente. Então, assim, um exercício bem simples, mas que não é tão fácil de fazer.
uma lista de trafores, de traços positivos que eu tenho. A minha assistencialidade, a minha comunicabilidade, a minha inteligência, fazer esses traços. Assim como os meus trafares, os meus traços fardos, aquilo que eu gostaria de melhorar, minha organização, minha paciência, a gente faz essa lista de traços. E uma coisa bem interessante que normalmente quando as pessoas fazem essa lista, os traços fardos fazem uma lista de 50 e os trafores fazem 5. Não, a gente tem muita coisa positiva e a gente pode aprender a ver. Então, assim, até aconselho, faz uma lista com o mesmo número de cada um. Se não achar mais um trafor, não põe mais um trafar. Inclusive, perguntar para as pessoas. O que tu vê de positivo em mim? Tu que convive comigo, sua família, namorado, alguém do trabalho. Fazer essa lista que vai te ajudar. E aí, esses trafores são que vão te ajudar a seguir adiante. É neles que eu vou me apoiar para conseguir superar essas minhas crises, superar esses momentos que eu tenho que eu não estou satisfeita com o que eu estou conseguindo. E aí, para superar, então, que a gente consegue utilizar, por exemplo, escolhe um trafor. Escolhe o que vai mais te ajudar naquele momento, entendeu? O que é o traço que tu tem mais predominante, mas você pode usar vários deles. E qual seria o principal que você tem que reciclar, no caso? Exato. E o que dos teus trafares é o que está mais atrasando a tua evolução. Porque em nenhum contexto a gente está lá por acaso de vítima. Onde o calo está apertando mais, exatamente. É o prioritário, então, no caso. É o prioritário. Legal. Na Conscienciologia é trazido muitas técnicas, com relação técnicas, por exemplo, da reciclagem, técnica da inversão existencial. Você aplica alguma técnica dessas que possa ajudar nessa questão da satisfação íntima? Sim, explicando então como é que funcionam essas técnicas. A inversão existencial é justamente durante a juventude a gente já escolher, em vez de simplesmente seguir com a vida que a sociedade normalmente enfim, gostaria que fosse de só trabalhar, estudar e pensar só no ego, né? Pensar só na gente, a gente pensar também no grupo, não só esperar quando chegar uma aposentadoria, quando eu tiver tempo livre, é que eu vou assistir as pessoas. Eu inverter e desde o início eu já organizar a minha vida para eu poder atender com essas demandas, né? Eu tenho que trabalhar, eu me relacionar com as pessoas, mas também ter esse tempo para assistir as pessoas, ter esse foco. Desde cedo organizar para fazer assistência, então. Exatamente, desde cedo eu organizo a minha vida para a assistência. E as reciclagens, que é bom, o que eu tenho para mudar? O que eu posso, desses traços que eu vi que não estão bons, como que eu vou reciclar, como que eu vou mudar intraconsciencialmente? Para eu não manifestar mais esses traços. Então, no caso da inversão, eu priorizei desde cedo a assistência, mas aí se eu passei de um determinado limite da juventude, idade, eu tenho a opção da reciclagem, se eu não estou, enfim, como é que funciona isso? Assim, exato. No caso da reciclagem, eu também vou priorizar a assistência. Desculpa. Mas eu vou priorizar a assistência a partir de pontos específicos, desses traços que estão me incomodando, que eu quero mudar. E aí a gente fala tanto em reciclagem intraconsciencial quanto extraconsciencial. Ou seja, eu quero ser mais organizada, eu vou organizar minha casa, eu vou organizar o intrafísico, mas eu vou me organizar intraconsciencialmente também, as minhas emoções, os meus pensamentos. Então é uma mudança que ela acontece de dentro para fora e de fora para dentro, ela se retroalimenta. Então nós vamos continuar falando mais sobre satisfação íntima no próximo bloco. Fique conosco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Estamos de volta com o programa Comunicando Conscienciologia e hoje nós estamos falando sobre um tema muito interessante que é a satisfação íntima. E a professora Fabiane Lima estava nos contando um pouco sobre essa questão da satisfação, da insatisfação, como ter uma vida mais satisfeita e tirar mais proveito disso. Tem uma coisa que eu gostaria de te perguntar, professora, com relação às imposições da sociedade e quanto que a gente absorve aquilo. Por exemplo, chega num determinado ponto, uma idade da mulher, que até tem estudos falando muito sobre isso,
que parece que o relógio biológico diz, não, agora eu tenho que ter um filho, eu tenho que casar, senão eu vou ficar insatisfeita, porque todo mundo nessa idade tem, e como é que eu não vou ter? Como é que funciona essa questão aí? É um ponto bem interessante, porque não só as mulheres, mas principalmente as mulheres sofrem bastante pressão a essa estabilização da vida, né? Desde a juventude, assim, o que tu vai ser quando crescer, com o que tu vai trabalhar, ser bem sucedido profissionalmente, vai casar, ter filhos. E enquanto que as pessoas param para se preocupar, para se perguntar, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero para mim? Eu quero ter filhos, eu quero essa carreira? Então, estar sempre se questionando é muito importante para entender se isso é um desejo íntimo seu, se é um desejo real seu, ou se são as pressões que estão te fazendo ceder para isso. Porque você pode ter uma vida muito satisfeita, uma vida plena, e ajudar as pessoas, por exemplo, sem ter filhos, que é o caso do que a gente conversava da inversão existencial, né? De inversores, eles são pessoas que decidem não ter filhos. E por que não pode ter filho no caso dessa técnica? Quem opta pela técnica, né, opta por não ter filhos, porque em vez de dedicar o meu tempo para uma consciência, que por muito tempo eu vou estar dedicando atenção, energia, eu vou estar me dedicando, eu vou me dedicar a várias. Eu vou me dedicar a fazer um trabalho voluntário, a estudar, a dar aulas, então eu vou ampliar a minha dedicação. Em vez de uma consciência específica para várias, eu vou poder multiplicar. Isso especificamente, deixando bem claro, nessa técnica da inversão existencial. Não quer dizer que as pessoas não possam optar por ter filhos. O que a gente está falando é de uma decisão consciente. E não só para ter filhos, a tua profissão, pensar se é isso que eu quero ou se foi por uma pressão da sociedade. A gente falando em insatisfação, a gente vive numa sociedade que estimula muito o consumo. Então, é aquela pressão, por exemplo, vou ter um carro bom, o melhor carro que eu tiver, ou uma casa assim, eu vou viajar para tal lugar. Então, isso gera muita insatisfação nas pessoas por elas acharem que porque eu não tenho, eu não tô bem, porque eu não tenho, eu não tô feliz. Então, é conseguir ter um posicionamento de eu me conhecer e saber quais são as minhas necessidades, o que eu quero e não o que estão me vendendo ou me impondo como que fosse o ideal. Porque nesse caso o Locke é externo e não por você, não interno, né? Exatamente, a gente acaba tendo um local de controle externo, acaba procurando no outro esse desejo, essa satisfação das nossas crises internas. E aí que vem a insatisfação, porque a gente não, é como se fosse um buraco que nunca vai encher. A gente fica tentando preencher com esses fatores exteriores. É o meu relacionamento, é o meu namorado. Não, é o meu trabalho que eu quero outro. É o meu carro que eu quero comprar. É esse tipo de coisa que a gente acha que isso vai encher esse vazio que a pessoa está sentindo. E não é. Isso são simplesmente convivências que a gente tem, são etapas da vida, mas o que a gente veio para fazer, como a gente estava conversando na nossa ProEx, ela é muito maior. Então, o sentimento de estou realizando o que eu vim para fazer, estou usando as minhas potencialidades, esse sim é o que vai trazer essa plenitude. Porque na realidade, pelo que eu estou entendendo, todas essas ferramentas intrafísicas, de carro, dinheiro e tudo mais, são importantes como ferramentas mesmo para você conseguir chegar no completismo, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do completismo, do complexo. Como é que... Exato. Então, claro que a gente precisa, faz parte de estar na sociedade, a gente viver com isso, mas é só deixar bem claro que isso não é o nosso objetivo final, né? Eu não vim, não é para isso, ou não é isso que vai me trazer essa satisfação. São recursos que eu tenho que, claro, eu vou aproveitar. Mas eu vou ficar ao longo da minha vida construindo, né, então, essas etapas até eu terminar, digamos assim, o que eu vim para fazer. O que tu comentou do completismo. Então eu completei o que eu tinha programado na minha existência. Tem uma questão bem complexa daí, tá assim, mas o que foi que eu vim fazer? Porque não vem com manual, seria muito mais fácil. Mas então, uma bússola que é bem interessante é assim, o que me deixa insatisfeita. Tudo aquilo que não é o que eu vim fazer. Se aquilo tá me incomodando, pode ter certeza que não é parte da tua programação existencial. E aí, deixa bem claro, não é no sentido de incomodando de apertar o calo, né? Mas no sentido de, sabe aquele sentimento que tá faltando alguma coisa, que eu podia estar fazendo melhor, de eu tô perdendo meu tempo? Isso não é a programação existencial. Tem até pesquisadores, graduando em psicologia, que abordam por essa questão de como
os objetivos das pessoas, né? Exato. Tem um psicólogo, que é o Abraham Maslow, que quem se interessar mais pode ler a respeito. Ele classifica as pessoas em motivadas pelo desenvolvimento ou pela deficiência. O que é uma pessoa motivada pela deficiência? É uma pessoa que ela está sempre querendo, com um sujeito externo, suprir as suas carências com outras pessoas ou com objetos que ela vai consumir. E as pessoas motivadas pelo desenvolvimento, elas são motivadas pelo objetivo delas, com o que eu quero fazer, e elas vão aproveitando o momento, né? Então, assim, importante, fazendo uma analogia com uma viagem, é a gente aproveitar toda a viagem, e não só quando a gente chega no destino final. E é isso com a nossa vida, se a gente for ver num sentido de existência, né? Nós somos uma consciência que existe há milênios. Então a gente está numa dessas viagens e eu tenho que aproveitar ela. Eu tenho que desfrutar das oportunidades que eu tenho da melhor maneira possível. E tem até um paradigma religioso que está junto disso, que a gente foi acostumado a achar que não, a vida é sofrida, é assim mesmo, mas depois eu vou para o paraíso, depois vem a minha recompensa. E como a gente estava conversando no início, a nossa responsabilidade por ser feliz, sabe? É intransferível. É eu que sou agente da minha mudança. Eu que tenho que fazer alguma coisa para eu aproveitar esse momento. Porque no momento que eu dessomo, no momento que eu morro, não muda. Eu vou continuar tendo os mesmos traços que eu tenho. Aquele sentimento que eu tinha, aquela tristeza, aquela mágoa, ela não vai embora no momento que eu dessomo, no momento que eu descarto o meu corpo. Eles permanecem comigo. Então, essa fantasia de que vai melhorar porque eu mudei, ela é ilusória, porque eu morri, ela é ilusória, porque vai melhorar é com a mudança. Interessante isso aí, que você está trazendo muito bem essa questão assim. Então, quando eu chegar em determinado ponto, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu estiver em tal situação, eu vou ser feliz. Mas essa felicidade nunca chega, né? Porque a gente não consegue analisar aqui e agora esses processos, né? Exato, e assim a pessoa fica nessa constante, até esperando passivamente por vir uma crise. Então, se eu só vou estar feliz quando eu tiver esse momento de ápice, no momento que emagreci, ou no momento que consegui um emprego, nessas coisas mais específicas, então eu vou ficar sempre nesse momento de angústia, até eu ter um pico de felicidade e depois voltar para um momento de angústia. E na verdade, o que a gente teria que o que é o ideal de a gente poder manter uma satisfação e estar pleno com a nossa vida, é ir construindo aos poucos e ter interesse, ter motivação nessa construção, é eu estar aproveitando essas oportunidades que eu estou tendo. E como é que funcionam essas crises de crescimento, por exemplo? Muito bem, boa pergunta. Como que eu posso prever o que vai acontecer? No sentido de assim, o que eu quero mudar. Se eu tenho problemas, por exemplo, em falar em público, eu não gosto, eu não vou ficar numa crise esperando que quando acontecer alguma coisa eu ficar nervosa. Eu mesma vou procurar como que eu posso fazer um curso para aprender a falar em público, me colocar em situações, me posicionar. Então esse é um exemplo, mas que a gente pode trazer para vários da nossa vida, de em vez de esperar que pelos acontecimentos aconteça algo que nos tire da zona de conforto, eu mesma ver o que eu quero mudar, o que eu posso fazer melhor. E eu me colocar nessas situações que eu vou me tirar da minha zona de conforto. Eu mesma vou me estudar, vou me entender e vou procurar fazer coisas que vão me melhorar. Interessante disso, que sempre tem o próximo passo. Passou de uma pesquisa e já tem a outra, então não tem descanso, né? Não tem descanso, que a gente estava falando da ilusão de que um dia vai terminar e vai estar tudo bem, e é esse dia que eu vou descansar, que eu vou tirar férias, né? Acabou minha crise, agora eu tô de férias. Não, pensar que a gente está numa evolução e ela vai longe, digamos assim, a gente tem muito para aprender ainda, a gente não vai poder estar sofrendo, né? Ficar se martirizando pelas coisas que acontecem, e sim tá aproveitando, porque tem uma caminhada grande pela frente ainda. E não ficar parado no acostamento, já ir fazendo as reciclagens no decorrer do caminho, né? Exatamente. Professor Wagner, gostei muito da nossa entrevista, acho que trouxe muito bem essa questão da satisfação, e eu gostaria que você trouxesse, deixasse um recado aí para os telespectadores, o microfone ficam para você aí. Bom, fica então um convite à autopesquisa, a se entender, a ver então o que tá me causando essa insatisfação, e a vir conversar com a gente lá no IPC, porque nós temos vários cursos que estimulam essa reflexão sobre a nossa consciencialidade.
estão assistindo nossas palestras todas as sextas-feiras, 19h30. E os nossos cursos estamos à disposição para conversar lá no IPC. Mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser aprofundar na pesquisa da projeciologia e conscienciologia, você pode entrar em contato pelo telefone 051 3224 0707. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia fica na Rua São Manuel, número 189. Ou pelo site você pode acessar também www.iipc.org e pode curtir nossa página no Facebook também. Muito obrigado e até o próximo domingo. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707.